O tema dessa aula da Escola Dominical, ou o título, né, é Ser crente não é para amadores. E tem a base dela é uma passagem que está lá em Apocalipse, que fala que os tímidos, eles não herdarão o reino do céu. E timidez, ela está praticamente associada à fragilidade, está associada à fraqueza, né? Então, se a pessoa é fraca, se a pessoa é frágil, ela não consegue caminhar na vida cristã. Por isso do título, ser crente não é para amadores. E nós vamos estar vendo a vida do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele passou pela essa experiência, né, de ver que ser crente, ser cristão, não é para amadores. Então, o primeiro texto que nós vamos estar lendo é Mateus capítulo de número 26, do versículo 31 ao versículo de número 35. Então aqui, num primeiro momento, Jesus, ele já estava a caminho de ser crucificado. Então aqui nesse momento já haviam se passado 3 anos do ministério de Jesus. Porque durante 3 anos ele ficou ali sendo um pregador itinerante. Ele ia pregando de aldeia em aldeia, ele ia curando. Então já se faziam 3 anos que Jesus estava caminhando com Pedro, caminhando com os outros discípulos, e era chegada a hora dele cumprir a missão, né, para que ele veio, que era ser crucificado, morrer pelos nossos pecados. E era aquela noite, na noite em que ele seria preso, né, na noite em que ele foi traído. E o texto diz aqui que ele alertou, que ele fala numa figura de linguagem, né? Ele fala, vocês vão ficar escandalizados nesta noite, porque eles vão ferir o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Ou seja, eles vão me ferir e vocês vão dispersar, vocês tudo vão me abandonar, vocês tudo vão fugir. Por isso que para ser crente não é para amadores. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Ele fala, mas eu vou ressuscitar e eu vou lá para a Galileia. E Pedro, então, ele que já estava andando com Jesus há 3 anos, os discípulos estavam andando com Jesus há 3 anos, ele tomou a frente, como ele sempre tomava a frente, e ele disse, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos fizeram o quê? Disseram o mesmo. Então nós estamos vendo esse quadro, né? Jesus ali com os seus discípulos, Mateus capítulo de número 26, versículo de 31 a 35. E então Jesus explicou que ele iria ser preso, né? Que ele iria ser ferido, e aquelas pessoas que estavam andando com ele há 3 anos, eles falaram, nós não, nós vamos ficar até o fim, nem que for para morrer, mas vamos ficar até o fim, né? Esse é o começo, né? Então aí já chegou a turba, né? Chegaram com espadas, né? Chegaram armados, e a liderança estava ali no meio, né? E já para prender Jesus. Esse Judas também, ele tinha andado com Jesus durante 3 anos, né? E esse Judas, depois de passar todo esse tempo com Jesus, ele saiu da presença de Jesus e ele se uniu aos sacerdotes. E ele vendeu Jesus, né? Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Ele se deixou levar pela ganância. E ele se deixou levar também porque ele esperava, como todos estavam esperando, um Messias, que não aquele Messias que se apresentava como um servo, mas eles estavam esperando um Messias que seria um libertador. Eles seriam libertos, como Gideão libertava, como Davi libertava. Mas Judas, quando ele viu que não era nada disso, ele viu que inclusive Jesus ali não incitava, não ia para a guerra, ele queria paz, né? Jesus era, faça amor, mas não faça guerra, né? Então ele não queria saber disso. E Judas então falou, não estou afim não. E Judas já era uma pessoa
que ele gostava muito de dinheiro. Judas tinha um amor por dinheiro. Certa feita, ele viu que uma mulher estava jogando óleo na cabeça de Jesus, eles estavam ungindo Jesus. Ele foi: isso é um desperdício, poderia pegar esse dinheiro e dar para os pobres, né? Pegar esse dinheiro, dar para mim e para a gente dar para os pobres. E está escrito lá que ele falava isso porque ele cuidava da bolsa e ele metia a mão na bolsa, quer dizer, ele era o tesoureiro do grupo e ele pegava dinheiro, né? Então, quando ofereceram para ele as 30 moedas para que ele vendesse Jesus, ele aceitou. Quando Judas decide, é uma coisa espiritual também. Por quê? Porque ele foi induzido por um espírito maligno, né? Ele deu essa abertura, ele deu essa brecha. E quando você dá a brecha, o espírito maligno, ele vem e ele entra e atua na vida da pessoa. E quando Judas, ele vem, né, ele já foi vencido pelo seu egoísmo, ele foi vencido pela sua ganância, né? E evidentemente que ele estava sendo usado pelo inimigo para fazer o que ele fez. Ele vendeu Jesus, ele foi trair Jesus. E quando ele vem vindo, Jesus já sabia que era ele, mas Jesus tinha por ele uma amizade. Ele não falou: ô Satanás, porque aí não era o Satanás que vinha, era o próprio Judas, que Satanás já tinha feito a arte dele, então Judas já estava vindo por si mesmo, não estava precisando de mais nada, né? Aí chegou e fez o que ele fez. E Jesus ainda disse para ele: ô meu amigo, o que você vai fazer aqui? Como se ele não soubesse, né? Mas ele o chamou de amigo. E Jesus, ele sofreu com aquilo, de ver que um amigo dele estava fazendo aquilo com ele, né? E se Judas, ele tivesse pedido perdão depois de tudo que ele fez, ele seria perdoado, porque o sangue de Jesus, ele purifica de todo o pecado. Mas o que Judas fez? Ele não se arrependeu. Judas, ele teve remorso. E ele fez o quê? Ele, conduzido por aquele que já estava soprando no ouvido dele, ele foi e se enforcou. E lá no verso de 56, Mateus 26, 56b, está escrito lá: então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Agora, se nós lemos lá o 26, 31 e 35, nós vemos que Pedro falou que podia morrer, que ele não ia, né? Ele ia até o final. E todo mundo falou a mesma coisa. Então nós vamos saber. Mas quando Jesus foi preso, quem ficou? Ninguém. Todos abandonaram Jesus. Na verdade, todos traíram Jesus, né? Viraram as costas para Jesus, todos eles. Quer dizer, eles eram amadores por enquanto, né? Então eles não eram crentes mesmo. Eles estavam ali vivendo uma novidade, né? Alguns tinham, assim, coragem de fazer o que muitos não fizeram. Por quê? O símbolo dos cristãos no passado, depois que passou essas coisas, qual era o símbolo do cristão? Era um peixe, né? E o que o peixe lembra? Pescador, não é isso? E pescador lembra o quê? Trabalho duro, trabalho difícil, né? Nós temos aquela passagem de Pedro que ele pescou a noite inteira e não apanhou nada, né? Então ele estava lavando as redes ali, porque se preparando para o outro dia duro, de outra noite dura. Então, Jesus, ele escolhe gente que seja dura. Por isso que o crente, ele precisa ser uma pessoa que seja duro, né? E um dos títulos de Jesus, qual que é? Rocha. E rocha lembra o quê? Objeto duro e resistente. Então, o crente, ele tem que trabalhar duro, ele tem que ser uma pessoa que ele seja um pescador. O que Jesus falou para Pedro? Você vai ser o quê? Pescador de homens. Ele fez essa analogia entre pescador de homens e pescador de peixe. Pescar peixe era fácil? Não era. Ele trabalhou a noite inteira e não pescou nada. E pescar homens é fácil? Não é fácil, é difícil, né? Por quê? Porque é duro. Agora, se for mole, se for cheio de mimimi, o que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com Judas. Então estava faltando uma coisa ainda para o Pedro, estava faltando uma coisa ainda para os discípulos, né? Estava faltando que eles realmente se convertessem. Até a morte de Jesus, Pedro ainda não era convertido. Ele andava com Jesus e os apóstolos também nenhum eram convertidos. Eles andavam com Jesus, ouviam Jesus, eram companheiros de Jesus, mas eles não eram convertidos. Está andando com Jesus, parece que está andando com Jesus, está ali, mas são apenas pessoas que são convencidas. Na hora do aperto faz o quê? Foge, né? Todos disseram, nós não vamos deixar. Então todos os discípulos deixando fugiram.
É medo, né? Tiveram medo. Judas não foi medo. Judas foi, na realidade, foi decepção. Então aí tem coisa, decepção e medo. Judas ficou decepcionado com Jesus, porque ele esperava que Jesus fosse algo que eles imaginavam. Sabe o que ele pensava que Jesus era? O libertador. Mas o libertador na base das armas, o libertador que faria com que aquele império romano ele fosse destituído. Teve até uma passagem que Jesus faz ali algumas pregações e eles queriam pegar e já fazer o rei. Eles queriam fazer de Jesus o rei. Jesus pegou, saiu do meio deles e foi embora, porque não era aquele propósito. O reino que Jesus veio estabelecer é um reino diferente, é um reino espiritual, é um reino espiritual. E esse reino, ele não está no mundo, esse reino está dentro da pessoa. E por enquanto ainda esse reino não estava dentro, né? Porque o reino ainda não tinha sido estabelecido. O reino só foi estabelecido quando Jesus ele ressuscitou. Aí foi estabelecido o reino, né? E aí que começou a haver o quê? As transformações, porque aí o Espírito Santo ele começou a agir na vida daqueles que não abandonaram Jesus. E Pedro foi aprendendo, né? Pedro foi ficando, ele foi amadurecendo. Por quê? Pedro era convertido? Não era convertido. E Pedro andava com Jesus? Andava com Jesus, mas ele não era convertido. Mas por que ele se converteu? Porque ele continuou andando com Jesus. Ele não desistiu, ele não virou as costas, porque muitos viraram as costas. Tem uma passagem que Jesus está fazendo a pregação e todo mundo vai embora, porque a pregação era uma pregação dura. Ele estava falando que realmente eles eram, para onde eles iam, se eles não se arrependessem, e eles todos foram embora. E aí Jesus falou para eles: e vocês também vão querer ir embora? Foi aí que Pedro falou, né? Não, só tu, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna, né? Então ele tinha ali, ele não era convertido, mas ele ainda estava naquele caminho. E Jesus ora para que, Jesus não permite, né? Ele pede que ele faça o quê? Que ele não desfaleça naquela fé que ele tinha. E aí fé não é nem a palavra correta, naquele convencimento, vamos dizer, que ele tinha, que ele não desfalecesse, porque depois viria a fé. Então Pedro, quando ele chega ali, nós vemos que Pedro estava agindo aonde? Pedro estava agindo na carne, era um crente carnal. Inclusive Pedro, ele quase causou uma carnificina, porque quando chegou o pessoal, aqui não sei se é em João que fala, quando chegou o pessoal para prender Jesus, eles chegaram tudo armado, não chegaram? Pedro pegou uma espada, fez o quê? Deu uma espadada na orelha de um lá, que poderia haver uma revolta ali, poderia morrer, no Malco, né? Poderia morrer muita gente ali. Jesus falou para Pedro: dá licença, né? Então ele era afoito, então ele agia na carne, ele já não agia no impulso, né? Então ele ia no impulso. Inclusive, Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar. Não vou negar, não vou negar, não vou negar. E aí, quando ele nega, ele começa a cair em si. Porque ele fala assim: não, Jesus falou isso, né? E ele fez o quê? Ele correu e se enforcou? Ele ficou, como é que falou a palavra? Ele se arrependeu ou não? Ele teve remorso? Não teve. Ele teve o quê? Um arrependimento sincero. Ele chorou amargamente. Ali já estava sendo um processo de arrependimento sincero e um processo de conversão. Ele ficou contrito. O coração dele ficou quebrantado. Ele era uma joia que precisava ser lapidada. E se essa joia permanecesse com Jesus, ela seria lapidada. Se ela não permanecesse com Jesus, ela não seria lapidada e ela se perderia. Então, a lição que nós aprendemos aí é que a pessoa que ela realmente se converte, ela ama Jesus. Porque Jesus sabe: se você me ama, você me ama, você me ama, então você apacenta as minhas ovelhas. Então, para que apacente as ovelhas, a pessoa precisa ser o quê? Convertida. Porque Jesus não falou lá para Pedro: Pedro, quando você se converter, você apacenta as minhas ovelhas. E Jesus está mandando que Pedro apacente as ovelhas deles agora. Significava que Pedro fez o quê? Ele se converteu. Mas ele se converteu por quê? Porque ele não foi um crente mimimi. E aí aconteceu o quê? Nesse processo ele foi crescendo, e até que ele realmente se converteu. E ele aprendeu as lições, ele foi crescendo. Depois nós vemos que já no primeiro, quando desceu o Espírito Santo,
ele já começou a pregar, né? E as pessoas foram se convertendo, e a pregação dele era Jesus, 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 morreu, ressuscitou, morreu, ressuscitou. Depois ele teve um entreveiro com Paulo, mas ele continuou, foi seguindo, e ele aprendeu lições, e agora ele já estava velhinho. Ele já estava velhinho, mas ele já estava experiente, né? E lá em 1 Pedro, nós vemos lá o que ele aprendeu. 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8. Então aqui Pedro já era um Pedro que convertido, um Pedro experiente, um Pedro amadurecido, né? Um Pedro que já tinha consciência. 1 Pedro 5:8. Então Pedro falou assim, ó pessoal, aqui nessa carta ele está escrevendo para umas pessoas que estavam sofrendo, para umas pessoas que estavam sendo perseguidas, para pessoas que tinham o potencial de se afastarem de Jesus. Eles tinham esse potencial de se afastar, porque estavam passando por lutas, estavam sendo peneirados. E Pedro, depois que passou por todas aquelas coisas, que no final da conta ele acabou sendo até peneirado mesmo, né? Depois ele aprendeu a lição, porque ele continuou andando com Jesus, ele não saiu do grupo, ele continuou ali. E o que acontece? Ele se converte, ele começa a caminhada dele de pregação, né? E ele então, ele escreve para essa igreja, ele fala, olha, a lição que ele aprendeu, que o diabo, ele vive em derredor. Ele aprendeu que o diabo é adversário. É isso que ele falou, olha, vocês não saiam correndo, vocês não se desagreguem do bando, vocês ficam junto no bando ali. É por isso que ele aprendeu a lição, porque ele estava falando, ó, o diabo, o vosso adversário, né, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé. Jesus falou para ele que o diabo queria peneirar ele, mas ele falou que intercedeu por ele para que ele não esmorecesse na fé. Então ele aprendeu que nós não podemos esmorecer na fé diante das circunstâncias, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. Então por isso que ele fala, e como ele aprendeu, ele estava ensinando, ele falou assim, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Não são só vocês, no mundo todo, porque o diabo, ele circunda a terra, ele vai, né? Ele tem lá os blue caps dele, ele vai que vai, né? Então Pedro aprendeu essa lição e ele fala sobre isso, né? Ele aprendeu a lição que precisa ser um crente maduro, precisa ser um crente que seja, que ame realmente a Jesus, precisa ser um crente convertido para estar fazendo e para estar cumprindo a ordem de Jesus. Então, 1 Pedro 5:2, apacentai o rebanho de Deus. Aí vamos ler o 1, né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto-os eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo. Ele fala, eu também sou presbítero, eu vi as aflições de Cristo, eu também, né, cresci junto, né? E participante da glória que se há de revelar, né? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, né? Tendo cuidado dele, não por força. Olha, quando vocês forem pregar o evangelho, quando vocês forem falar alguma coisa para alguém, primeiro vocês precisam ser convertidos. Primeiro vocês precisam amar a Jesus. Primeiro vocês precisam ter fé para que o diabo que fica circulando em volta de vocês não os trague e não os tire do meio, né? E quando vocês fizerem isso, vocês façam com amor. Ele fala, tendo cuidado dele, né? Não por força. Ou seja, vocês, quando vocês forem apacentar o rebanho de Deus, porque o rebanho não é dos presbíteros, o rebanho não é dos pastores, o rebanho é de Deus, né? Quando vocês forem apresentar o rebanho de Deus, tenha cuidado dele, cuide bem dele, né? Não por força, né? Não faça isso porque alguém está obrigando a você a fazer. É isso que está dizendo aqui, não faça obrigado, porque se você fizer uma coisa obrigada, aquilo é bobagem, né? Então não faça, mas voluntariamente, né? E Pedro aprendeu tudo isso, nem por torpe ganância. Não faça isso porque você vai oferir lucros, que você vai ganhar dinheiro, né? Depois, se a gente contextualizar, a gente vai ver, mas de ânimo pronto, mas faça isso com ânimo, faça isso com garra, faça isso com vontade, né? Pedro, então,
ele fala para eles da alegria do sofrimento por causa da salvação. Então, ser crente não é para amadores, né? Mesmo vocês estando passando por problemas, mesmo vocês estando entristecidos, mesmo vocês estando passando por provações, né? O que importa é que vocês se alegrem. Por o quê? Por causa da salvação. Então, que isso não tire a salvação de vocês. É uma teologia aí que pode ser discutida e cada um tem uma ideia, mas as pessoas falam uma vez salvo, salvo para sempre, mas quando a pessoa realmente está salva, quando a pessoa realmente é convertida, porque aqueles que são convencidos, eles se abandonam, foi o caso de Judas, mas quando a pessoa realmente se converte, ela vai até o final. Agora, quando você vê crente desigrejado, é crente que não era convertido, é crente que era convencido. Ele estava dentro da igreja e por um determinado momento ele caiu fora porque alguma coisa aconteceu que o desagradou, ou ele pensou que Deus faria um milagre e Deus não fez aquele milagre, ele pediu, Deus não deu, aí ele pegou, foi embora, né? Foi embora. Mas aqui o convertido verdadeiramente, né? O verdadeiramente, ele não se perde. Eu penso assim, se bem que e lá em Efésios, que vocês leram Efésios, né? Lá em Efésios está escrito lá, porque é impossível aquele que já provou da graça, né? Se ele já provou da graça e ele tendo se voltado, ele tendo saído fora, né? É impossível que ele volte novamente, né? Aquele que ele já provou, é como se ele estivesse crucificando a Cristo novamente. Então, teologicamente tem muitas correntes aí, né? Então, por isso que está escrito, aquele que está em pé, faça o quê? Cuide para que não caia. Então, que lição Pedro aprendeu? Ele aprendeu que o Satanás, ele está em derredor, ele quer tragar as pessoas, ele aprendeu que é preciso persistir, e ele aprendeu que vale a pena demais permanecer fiel até o fim, porque tem algo que é bem melhor do que ouro, como você leu, né? Do que ouro, do que a prata, do que tudo, né? Que é o que? Estar com Cristo, né? Então, ser crente, é por isso que eu coloquei o título aqui, ser crente não é para amadores, né? E o amador pode dizer assim, o tímido, né? Que ele, não sei o que e tal, e é o que está escrito lá em Apocalipse, não sei se alguém achou, deve ser Apocalipse 21 ou 22, que fala, tem a lista de quem não vai entrar no céu, e dentro dessa lista fala que os tímidos, né? Não é para amador, a pessoa não pode ser covarde, não pode ser fraco, não pode ser, não vou mais, não, fulano falou isso, fulano falou aquilo, ou pedir para Deus, Deus não deu, ou estou passando necessidade, não, tem que ser forte. Por isso que o símbolo do cristianismo era o quê? Os cristãos se identificavam com um peixe. Peixe se lembra pescador, pescador lembra uma vida fácil, uma vida tranquila, não, uma vida dura, né? Uma vida de pescador é vida dura, do mar ali. E também um dos títulos que é dado a Jesus é que ele é rocha, né? E rocha lembra do quê? Coisa firme, coisa forte, coisa duradoura, né? Então é isso. Então nós temos que ser o quê? Rocha, né? E Pedro, ele escreve também, ele aprendeu tudo. E tem, não sei se na primeira ou na segunda carta dele, que ele fala que vocês são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ele está dizendo isso, vocês são povo santo, sacerdote real, nação santa, né? Santa significa o quê? Auréola na cabeça, que não peca, não, é separado, né? Então são separados. Que o Espírito Santo, ele decodifique nos corações, né? E espero que tenha sido uma lição que possa trazer alegria aos corações, possa trazer esperança aos corações e possa fortalecer na fé e saber que, como o próprio apóstolo Paulo, que depois que ele teve o encontro com Jesus, ali no caminho de Damasco, ele também se converteu. Ficou 13 anos aprendendo, depois ele começou a pregar e ele tem uma passagem que ele fala justamente sobre esse negócio, que nós precisamos ser o quê? Fortes, né? E ele fala que ele combateu o quê? O bom combate, porque é um combate, né? Terminei a carreira, ele não parou na metade, terminei a carreira e fiz o quê? Guardei a fé. Amém?